Uma explosão irrompe em uma plataforma petrolífera no Golfo do México. Os sobreviventes não conseguem deter o vazamento e a abandonam. Isso não é um exercício. Eu disse a mim mesmo, ou você se levanta ou vai acabar morrendo. 2 horas antes, um teste mostrou que o poço de petróleo estava seguro. Agora, os investigadores precisam descobrir como uma sonda de 560 milhões de dólares pôde explodir, resultando no maior vazamento acidental marinho de petróleo. Por que isso aconteceu? Você tem uma plataforma moderna, empresas eficientes, pessoas muito experientes. Isso não deveria ter acontecido. O que foi que deu errado? Desastres não acontecem simplesmente. Eles são uma cadeia de eventos críticos. Veja as informações e a contagem regressiva dos segundos finais antes do desastre. Segundos fatais. Explosão na Deepwater Horizon. Os relatos desse filme são uma reconstituição feita com base no testemunho oficial dos sobreviventes. Golfo do México. 66 quilômetros da costa da Louisiana. A sonda petrolífera Deepwater Horizon. – 20 de abril de 2010. 5 horas da tarde. O encarregado de sonda sênior, Randy Ezell, é o chefe do departamento de perfuração da sonda, com um índice de segurança exemplar. Tínhamos um grupo VIP que veio da BP e Transocean, proprietários da sonda. Íamos fazer uma visita geral à plataforma. Uma das últimas áreas a que fomos era onde estavam conduzindo o teste negativo. Aconteceu exatamente quando chegamos. 5h53 da tarde. A barraca de perfuração. 43 dias de atraso. O especialista em perfuração prepara o desengate do poço que está completado. O trabalho da equipe está quase terminado. Como encarregado de sonda, é função de Wyman Wheeler dirigir a equipe de perfuração. Ele precisa assegurar que o poço não vazará ou o gás e petróleo jorrarão para a plataforma. Ele está realizando um teste de pressão que não está saindo como planejado. Os monitores mostram PSI, ou leituras de pressão incomuns no poço. Para mim, isso não tá bom. À medida que a troca de turno das 6 horas se aproxima, a turma da noite entra na barraca de perfuração já lotada. O supervisor de trabalho submarino, Chris Pleasant, é responsável pelos sistemas subaquáticos da plataforma. Se houver um problema com o poço, ele precisa saber. Wyman estava convencido de que algo não estava certo. 1.200 PSI. Eu não sei explicar. 1.200 PSI. Wyman Wheeler acha que o poço está vazando. Eu tô certo de que temos um problema. Eu tô convencido disso. Mas o seu turno está terminando. Jason Anderson dirige o turno da noite. Tem alguma coisa errada com este poço. Ele está nos mandando um sinal. Anderson começa um novo teste de pressão. Precisamos fazer um teste negativo. Jason me disse, você não vai comer? Eu respondi, posso ir comer e voltar. E ele disse, não precisa fazer isso. Se eu tiver algum problema com o teste, eu chamo você. 6h58 da noite. Senhores, bem-vindos. Todos sabem que estamos aqui para celebrar o orgulho do Golfo. Na sala de reuniões, Randy Ezell juntou-se aos VIPs enquanto eles se parabenizavam pelo excelente índice de segurança. Nos últimos 7 anos, esta plataforma não teve paralisações. Senhores, uma salva de palmas para si mesmos e todos os seus esforços. Muito bem. Eles não haviam tido interrupções devido a acidentes pessoais em 7 anos. Na barraca de perfuração, o teste de pressão de Anderson está sendo realizado.
Eles novamente reduziram a pressão no poço e agora observam e esperam. Mas o responsável por tudo isso e homem do momento é Randy Ezell. Trabalho bem feito, Randy. Randy, estamos orgulhosos de você. O teste de pressão de Anderson foi completado. Ele está certo de que não há vazamento no poço. Este é o seu último turno na plataforma. Ele foi promovido e vai embora na manhã seguinte. Nove e 10 da noite. Olhei o relógio, eram 9h10 quando deixei a plataforma. Eu disse, Jason, preciso ir trabalhar na grua antes de abrir. Ele disse, a tensão está no nível certo? Eu disse, tudo está perfeito. Antes de ir embora, Randy Ezell liga para Anderson. Olá, como foi seu teste negativo? E ele disse, foi bom. E ainda, fizemos a sangria, olhamos durante 30 minutos e não houve fluxo. Eu falei, está certo. Você precisa de ajuda? E ele disse, não, cara. Como tinha me dito antes. Tudo bem, vá dormir. Está tudo sob controle. Ele tinha certeza de que tudo estava bem. Tá certo. Nove e 31. Enquanto se preparavam para desengatar, a equipe de perfuração notou que a pressão no poço aumentara inesperadamente. Ei, Jason, essa coisa tá maluca. Nunca vi nada assim. Nove e 41 da noite. Abaixo do deck, o assistente de Chris Pleasant examina o CCTV da plataforma. Ele disse, Chris, que água é essa? Eu disse, deve estar vindo daquele buraco ali. Um minuto mais tarde, Bug disse, estou vendo lama. Peguei o telefone, liguei para a base da plataforma e não obtive resposta. Liguei para as 3 linhas. E não tive resposta. Muita lama está saindo do poço e sendo lançada ao ar a 74 metros, jorrando sobre a plataforma. Para evitar um desastre, a equipe sabe que terá de controlar o poço imediatamente. Eles fecham válvulas para deter a lama e o combustível que escapam do poço. Mande o Randy vir aqui. A equipe perdeu o controle e o poço está explodindo. Alô? Steve começou dizendo, temos um problema, o poço está explodindo. Eu fiquei horrorizado. Conseguiram fechar? Ele disse, Randy, precisamos da sua ajuda. Estou indo, Steve. É uma noite calma com pouco vento. O metano altamente inflamável se condensa na plataforma. Bastará uma faísca para pegar fogo. Quando o gás chega à sala dos motores, os que eram a diesel falharam. 9h49 da noite.
Petróleo cru em chamas se lança centenas de metros no ar. 126 pessoas estão a bordo. Elas se dirigem para os botes salva-vidas. Randy Ezell não está entre elas. Eu disse a mim mesmo, ou você se levanta ou acabará morrendo. Minha perna direita estava presa a alguma coisa, mas eu a puxei com o máximo de força e consegui livrá-la. Então eu senti alguma coisa como se fosse ar. Cheguei ao corredor e o que eu pensei que fosse ar, na verdade era metano. Eu sentia como pequenas gotas no lado do meu rosto. Ezell encontra Wyman Wheeler, que está gravemente ferido. Ele deu alguns passos com o braço em volta do meu ombro, mas estava com muita dor e dizia, me deixe no chão, vá em frente, salve-se. Vai indo, vai! Eu disse, não vou deixar você aqui. Antes de poder sair, Chris Pleasant precisa tentar apagar o fogo. Ele corre para a ponte para ativar o sistema de desconexão de emergência, ou EDS. Isto fechará o poço no leito do oceano, evitará o escape de petróleo e gás e separará a plataforma do poço. É a única forma de deter o incêndio. O único modo de salvar a plataforma. Mayday, Mayday. Aqui é Deepwater Horizon. Temos um incêndio fora de controle. Eu disse, estou ativando o EDS. O capitão veio e me disse, acalme-se, não precisamos fazer isso. Eu disse, preciso sair desse poço. E acionei o EDS. O petróleo cru e o gás continuam a jorrar do poço, alimentando as chamas e as explosões. A desconexão de emergência não funcionou. O capitão voltou e me disse, podemos acionar o EDS. E eu falei, já fiz isso. A maioria dos funcionários escapa usando os botes salva-vidas da plataforma. Quando deixamos o alojamento, a primeira coisa que observei foi que os 2 botes salva-vidas já tinham ido embora. Ezell coloca Wheeler em uma embarcação backup e estão entre os últimos a sair. Muitas pessoas estão pulando na água. Muitas pessoas estão pulando na água. No calor infernal, os últimos homens na plataforma mergulham no mar de uma altura de mais de 18 metros. As 115 pessoas que saíram da plataforma sobrevivem. Elas foram para o navio de suprimentos próximo à plataforma. Jason Anderson e a equipe de perfuração não foram encontrados. Presume-se que morreram instantaneamente quando a explosão ocorreu no deck. A Deepwater Horizon queimou por 36 horas e então afundou bombas de petróleo cru diretamente no Golfo do México. O mundo precisa saber como uma plataforma com um registro de segurança extraordinário pôde ser atingida por um desastre desses durante uma operação de rotina. À medida que o petróleo se espalha pelo litoral americano, o presidente Obama reúne uma equipe de investigadores para encontrar as respostas. The catastrophe unfolding in the Gulf right now may prove to be a result of human error, or of corporations taking dangerous shortcuts to compromise safety. O geofísico Richard Sears é nomeado conselheiro científico para a Comissão Nacional do presidente Obama. Sua carreira sempre foi na indústria petrolífera e ele foi vice-presidente da Shell.
Era uma plataforma moderna, com empresas eficientes, pessoas muito experientes. Isto nunca deveria ter acontecido. O que pode ter dado errado? Agora, revendo os eventos que levaram ao desastre e mergulhando nas investigações, podemos revelar como essa sofisticada plataforma petrolífera pôde explodir, matando 11 pessoas e criando o maior derrame marinho acidental do mundo. A Deepwater Horizon é a mais moderna plataforma de extração de petróleo. Ela detém o recorde de perfuração do poço mais profundo do planeta, com mais de 10,5 km. Ela é operada pela Transocean. A equipe terminou de perfurar e construir o poço Macondo para a BP. Um imenso tubo de aço conecta a plataforma ao poço 1.500 metros abaixo. O poço se estende por 4.000 metros para dentro da crosta terrestre, onde são extraídos petróleo e gás natural em uma estimativa de 110 milhões de barris. Mas, por enquanto, a equipe não quer petróleo. A Deepwater Horizon só perfura e instala o poço. Uma sonda diferente virá extrair o petróleo. O poço será lacrado e temporariamente abandonado. Os investigadores observam o processo de abandono temporário que tem lugar no dia da explosão. Uma operação de rotina que a equipe já realizou muitas vezes. Abandono temporário é quando você basicamente fecha o poço, coloca plugs de cimento nos lugares e se certifica de que não vazará e que está firme e lacrado. Mais adiante, dias, semanas ou até meses depois, uma plataforma de completação chega e se liga a qualquer dispositivo de produção que será envolvido. Funcionários sobreviventes testemunham que a equipe da Transocean tinha colocado um plug no fundo do poço e que estava realizando testes negativos de pressão para assegurar que petróleo e gás não escapassem. A equipe reduz a pressão no poço. Há menos pressão no interior do que no exterior. Se houver um vazamento, os hidrocarbonetos, petróleo e gás entrarão e a equipe verá a pressão aumentar. O importante é se assegurar de que o plugue de cimento no fundo do buraco mantenha os hidrocarbonetos em formação, não deixando que passem para o poço. Você quer ter certeza de que o petróleo e o gás não subirão à superfície até que se queira isso. Wyman Wheeler e a equipe de perfuração monitoram a pressão dentro do poço. As informações da pressão também são transmitidas na hora para a sede da BP, em Houston. Richard Sears agora pode ver exatamente o que a equipe viu nas horas e minutos que antecederam a explosão. As informações mostram claramente que a pressão aumentou repetidamente para cerca de 100 kg-força por centímetro quadrado. Se o poço estivesse lacrado, a pressão teria permanecido estática. Para Sears, existe apenas uma explicação. Há um caminho por onde o petróleo e o gás naquele ponto chegam ao poço. Não havia uma selagem perfeita no fundo dele. Funcionários sobreviventes dizem aos investigadores que Jason Anderson interpretou os 1.400 PSI de pressão diferentemente. Ele acreditou que o aumento da pressão no poço havia sido uma leitura falsa devido ao efeito bexiga. Ele achou que o peso do fluido do tubo que corre para o leito do mar estava agindo como uma bexiga cheia, transmitindo pressão através de uma válvula fechada e fazendo a pressão do poço subir. O líder da BP aceitou a explicação de efeito bexiga de Jason Anderson. Sendo o responsável por decidir se o poço havia passado ou fracassado no teste, ele concordou que os 1.400 PSI eram uma leitura falsa. Mas Richard Sears acha que eles estão errados.
Em nosso trabalho investigativo, não vimos e não falamos com ninguém que acreditasse que 1.400 PSI pudesse dever-se a algo chamado efeito bexiga. Existem coisas em plataformas conhecidas como efeito bexiga, mas elas tendem a ser menores e nossa impressão era que não seria uma explicação viável. Claramente eles estavam errados. E o porquê de terem cometido esse erro, eu não sei. O erro custa a Jason Anderson e 10 de seus colegas as suas vidas. O veterano da indústria petrolífera, professor Bob B., investigou 30 acidentes marítimos. Ele é especialista na dinâmica humana de desastres e estudou profundamente a Deepwater Horizon. Sua voz foi lesionada por toxinas durante sua investigação do desabamento da barragem de Nova Orleans pelo furacão Katrina. Eles não queriam explodir o sistema. Não queriam morrer. Portanto, tem de haver uma explicação de como fizeram isso. Frequentemente, pensamos nas coisas como queremos que sejam e não como elas são. Se queremos que fique tudo bem, fazemos o possível para sustentar esse modo de pensar. Eles encontraram uma explicação implausível para esclarecer a pressão do tubo de perfuração, porque era no que eles queriam acreditar. A explicação é simples, lógica e errada. A equipe de perfuração perdeu a oportunidade de ver que o poço poderia explodir. Nesse ponto, eles podiam ter evitado o desastre. Foi um erro grave, mas não irremediável. Os investigadores sabem que a equipe de perfuração optou por fazer outro teste negativo de pressão, dando a si mesma uma segunda oportunidade de notar o problema. Desta vez, eles julgam a pressão do poço através da Q-Line, um pequeno tubo que liga a sonda ao poço. Eles abriram a linha e a monitoraram por 30 minutos. Não havia fluxo, o que sugeria que a pressão no poço não estava aumentando. Jason Anderson tinha certeza de que o petróleo e gás não estavam entrando. O líder da BP concordava. 3 horas após o primeiro teste começar, o poço obteve o sinal verde. Mas as informações mostram que dessa vez a pressão no tubo de perfuração permaneceu em 1.400 PSI. Como 2 canudinhos em um copo, o tubo de perfuração e a Q-Line deveriam apresentar a mesma leitura. Em um desses pedaços de tubo, vê-se uma pressão de 1.400 PSI. Em outro vê-se 0, e não devia ser assim. A única explicação viável é que, por alguma razão, a Q-Line estava conectada. Pode ter sido ligada a algum material estranho do poço ou introduzido pela plataforma. Não sabemos. A equipe acreditou na leitura falsa e desconsiderou a verdadeira. Eles não investigaram a discrepância da pressão e perderam a segunda chance de ver que o poço estava vazando, a segunda chance de evitar a explosão. O poço explodiu catastroficamente porque não estava lacrado. Se a equipe da Transocean tivesse interpretado corretamente os testes de pressão negativos, teriam percebido isso. Nesse ponto, eles poderiam ter fechado a plataforma no leito do mar e evitado a explosão. Mas não foi assim, e eles pagaram com suas vidas. Isto não é um exercício. Isto não é um exercício. Mas agora, os investigadores precisam entender por que o poço não estava lacrado. Richard Sears fica sabendo que a parte final do poço foi colocada no lugar na véspera da explosão. 19 de abril de 2010.
Conforme o poço é perfurado, é alinhado com tubos de aço. Uma vez que o último pedaço está no lugar, o cimento é bombeado para sua base. Ele passa pelos buracos e enche a coroa anular, o espaço na cavidade do poço. Isso feito, o cimento lacra o poço, evitando que o petróleo e o gás entrem. A chave é preencher a coroa anular com o cimento uniformemente. A coroa anular fica na extremidade de um pedaço de tubo que tem basicamente 5.600 metros da plataforma até o fundo do buraco. E você tem de bombear o cimento para baixo, por esse tubo e para fora. É meio incerto, por sua própria natureza. Um dos trabalhos mais críticos e difíceis na perfuração de um poço é que a equipe trabalha às cegas. É crucial que eles garantam que o último tubo de aço, o invólucro, se posicione centralmente. Se ele estiver mal posicionado, o cimento não corre por igual em torno dele. Isso deixa canais que permitirão que o petróleo e gás entrem no poço. As equipes posicionam o invólucro com centralizadores que asseguram que o cimento corra por igual em todos os lados. O número de centralizadores e sua exata colocação são determinados para cada poço. Não há prescrição sobre o número de centralizadores além do suficiente para manter o invólucro no centro do buraco. A questão crucial para Richard Sears é: foram instalados centralizadores suficientes? Decisões importantes sobre o poço com frequência foram tomadas a 700 quilômetros da plataforma, em Houston, onde a equipe de engenharia da BP está baseada. Especialistas em cimento trabalharam com ela. O engenheiro da Halliburton, Jesse Gagliano, ficava baseado nos escritórios da BP. 15 de abril de 2010. 3 dias antes de o invólucro ser instalado, Gagliano calcula quantos centralizadores eles precisam. A BP tem 6 na plataforma, mas ele acha que esse número não é suficiente. Ele então recomenda que sejam utilizados 21. Na ausência de seu chefe, um funcionário da BP toma a iniciativa de enviar mais 15 para a plataforma por via aérea. No dia seguinte, o chefe, o líder da equipe da BP, John Guide, reverte a decisão. Os novos centralizadores são de desenho diferente e ele acha que poderiam ficar presos durante a colocação no poço, um problema que causaria sérios atrasos. Richard Sears segue o rastro de e-mails entre os membros da equipe de engenharia da BP. O ponto principal foi que havia um tráfego de e-mails, onde certo número de centralizadores, até 21, foram recomendados. E no final, eles eram 6. Os engenheiros da BP discutem como deveriam posicionar os 6 centralizadores. Um deles disse: um pedaço de tubo, mesmo em tensão, não buscará o centro perfeito do buraco a menos que exista algo que o centralize. Mas quem se importa? No fim, tudo vai dar certo e teremos uma boa cimentação. Ele diz que a decisão de John Guide estava certa. Ele preferia arriscar ter de refazer a cimentação mal feita a ter centralizadores presos a caminho do poço. Ninguém mencionou o risco crescente de uma explosão. Poucos centralizadores podem ter colocado o poço na rota do desastre. Mas os investigadores não confirmam isso. Se o invólucro está descentralizado, a prova está a 5.500 metros de profundidade no mar
e inacessível para sempre. Mas existem outras causas possíveis que podem ser exploradas. Os investigadores precisam estabelecer se o cimento usado no poço correspondia ao padrão. Uma coisa nós sabemos com certeza. Hidrocarbonetos, petróleo e gás vieram à superfície inesperadamente nesse poço. Isso sugere fortemente que o cimento na base do buraco não fez seu serviço. Não manteve o petróleo e o gás na formação devida. Uma única fórmula de cimento é criada para cada poço. É uma mistura complexa de cimento em pó, aditivos químicos e água. A chave para o cimento dar certo é que ele seja próprio, que tenha sido colocado adequadamente e que tenha a força e as características certas e requeridas para suportar a pressão que é exercida sobre ele. Os investigadores estudam a fórmula do cimento que a Halliburton criou para o poço. E o fluxo? Calma. Vamos dar uma olhada. O poço era frágil e precisava de um cimento leve. A Halliburton e a BP concordaram em nitrificá-lo, injetá-lo com minúsculas bolhas de nitrogênio, criando uma espuma de cimento. Uma decisão controversa a que a Transocean, proprietária da plataforma, fez objeção. Ela não acreditava que o cimento nitrificado permanecesse estável em tal profundidade em um poço. A BP rejeitou a objeção deles. É uma operação de cimento mais complexa. Se você não mantiver uma espuma estável, as bolhas se fundem. Não criam grandes vácuos no cimento por trás do invólucro ou podem fundir-se em canais. Um ou outro poderia causar um desastre. O petróleo e o gás forçariam a passagem para o poço e jorrariam para a superfície incontrolavelmente. Na Louisiana, a Halliburton tem um laboratório de teste de cimento. Fevereiro de 2010. Eles fazem testes piloto na espuma de cimento nitrificado. Um teste mostra que a espuma é instável e que tem nitrogênio escapando. Tem bolhas aqui. É. Os investigadores descobrem que a Halliburton não alertou expressamente a BP para os resultados. 2 meses mais tarde, a Halliburton aperfeiçoa a fórmula de cimento e faz mais testes, desta vez usando cimento e aditivos químicos retirados na plataforma. Os resultados mostram que ainda há escapamento de nitrogênio. A espuma de cimento é seriamente instável e ninguém informa a BP. Instável. No dia anterior, o cimento é usado no poço. A Halliburton testa outra vez, agora misturando o cimento por mais tempo. Eles afirmam que deu certo, está estável. Os investigadores precisam de provas. Eles testam a fórmula e chegam a uma conclusão diferente. Foi visto que a densidade variava desde cima até embaixo. A questão aqui é que a mistura do cimento não é estável. Os sólidos não se acomodam. Isso sugere que há um problema com a mistura e que ela não é adequada para ser colocada em um poço. Mas esta é a fórmula exata que a Halliburton colocou no poço. « 36 horas após o início da explosão, a plataforma afundou. Tubos que a conectavam ao poço enrugaram-se e se partiram. Durante 86 dias, petróleo cru jorrou diretamente no Golfo do México. A estimativa é de que 5 milhões de barris espalharam o desastre ambiental e econômico pelo litoral americano do Golfo. Praia fechada.
Somente quando poços de alívio da pressão foram cavados, permanentemente fechando o poço Macondo e interrompendo o fluxo, os investigadores puderam começar a solucionar o mistério final. Por que a desconexão de emergência não funcionou? Sob a plataforma está o mais moderno equipamento de segurança, o Blowout Preventer, ou BOP. É como uma torneira gigantesca com mais de 16 metros de altura. Sob condições normais, enquanto constrói o poço, a equipe utiliza válvulas para controlar o fluxo de fluidos de e para o poço. Mas o BOP também tem uma função de emergência. Ele é projetado para evitar explosões. A questão é que havia um fluxo incontrolável de petróleo e gás para a superfície. E, portanto, o BOP não lacrou o poço. Quando o sistema de desconexão de emergência da plataforma, ou EDS, é ativado, tesouras ou tenazes de aço dentro do BOP se fecham, cortando o tubo de perfuração e cerrando o poço. O BOP, então, se separa, permitindo que a plataforma se afaste. Os investigadores acreditam que a tentativa de Chris Pleasant de ativar o EDS fracassou porque os cabos entre a plataforma e o BOP já tinham sido danificados pela explosão. Mas BOPs são construídos para suportar isso. Se um evento catastrófico acontece na plataforma, eles têm o mais moderno sistema à prova de falhas, o Dead Man. Quando a comunicação entre a plataforma e o BOP é perdida, a função do Dead Man, movida à bateria, deveria fechar as tesouras automaticamente. Mas os investigadores descobrem que uma das baterias está fraca. Deveria ter 27 volts, mas tem apenas 7,6, não o suficiente para ativar o Dead Man. A Transocean afirma que a bateria foi carregada na época da explosão e descarregada subsequentemente. Talvez não haja um modo de saber. Veículos operados à distância também tentaram fechar as tesouras pela parte externa, mas o petróleo continuou jorrando. Embora o BOP tenha funcionado sob condições normais, uma vez que o poço começou a explodir, não houve o que fazer com a pressão do petróleo que escapava. Bob B. não está surpreso. Evidências incriminadoras em um estudo encomendado por órgãos reguladores da indústria em 2002 foram largamente ignoradas por companhias operando no Golfo do México. Fizemos testes em escala total desses BOPs, incluindo o modelo Cameron 2001 na Deepwater Horizon, e 50% deles falharam para cortar o tubo. 50% falharam para cortar o tubo. 50% falharam. Outros países disseram que não era aceitável. Mas o que fazemos aqui? Continuamos a esperar que as tesouras funcionem, mas a esperança não é uma estratégia para a sobrevivência. Depois de 6 meses de investigações profundas, a Comissão Nacional identifica os erros que levaram à explosão catastrófica da Deepwater Horizon. A causa básica foi que o cimento não lacrou o fundo do poço. Mas houve múltiplos defeitos que iam até a diretoria das companhias envolvidas em vários momentos, quando o desastre poderia ter sido evitado. 2 dias para o desastre. O invólucro é baixado para o poço, com apenas 6 centralizadores, 15 a menos do que a Halliburton havia recomendado. Uma decisão tomada pela BP em Houston, que aumentou o risco da abertura de canais no cimento. 1 dia para o desastre. O cimento instável e nitrificado da Halliburton é bombeado para o poço para prender o invólucro. Nem a BP, nem a equipe da plataforma têm ciência de quantos testes realizados por este cimento fracassaram. 3 horas e 49 minutos para o desastre. Um teste mostra que a pressão no poço está subindo. Um funcionário da plataforma acha que o cimento não lacrou o poço.
Outro convence as pessoas de que é uma leitura falsa. Se a equipe da Transocean tivesse fechado as válvulas no BOP, neste estágio, antes que a explosão começasse, eles teriam lacrado o poço e evitado o desastre. 1h54 para o desastre. Tendo realizado um segundo teste de pressão, a equipe decide que o trabalho com o cimento deu certo e que o poço está lacrado. Eles não percebem que a kill line está bloqueada e que não lê a pressão do poço. Eles não investigam a discrepância entre as duas leituras diferentes e não fecham o poço, deixando passar outra chance de evitar a explosão. 9 minutos para o desastre. O poço começa a explodir. O gás natural e o petróleo forçam seu caminho através do cimento instável. A equipe agora tenta fechar o poço, mas o petróleo sob pressão imensa jorra através do BOP. Mande o Rand vir aqui! E ele não fecha. O metano altamente inflamável irrompe do poço e envolve a plataforma. Quando ele chega à sala dos motores, encontra uma faísca. Os investigadores concluem que a BP, a Halliburton e a Transocean tomaram decisões unilaterais críticas, o que aumentou a chance de explosão do Poço Macondo. Pegue qualquer dessas decisões isoladamente e tudo bem, é razoável. É quando juntamos todas que acontece o desastre. E não havia ninguém com uma visão de como o sistema funcionava. As pessoas que morreram naquela noite, em particular, não estavam cientes da complexidade do sistema. Os investigadores citaram a comunicação falha entre as 3 companhias principais como um fator contribuinte. A Deepwater Horizon foi vítima de falhas na comunicação. Aconteceu a bordo da plataforma, aconteceu em terra. E isso tudo nos mostra que comunicação é a maior explicação para a causa desse desastre. Eles questionaram se a necessidade da pressa e do custo eficiente levaram o foco das pessoas para longe dos perigos extremos com os quais elas estavam lidando. Justificando sua decisão de usar 6 centralizadores, o líder da equipe da BP, John Guide, mencionou que 15 centralizadores adicionais consumiriam mais 10 horas para serem instalados, uma despesa significativa, já que a plataforma custava cerca de $1 milhão por dia de operação. Enquanto há muitas pressões para economizar tempo e dinheiro e ir em frente, existe a necessidade de igual pressão em torno de operações e desempenhos seguros para prover esse equilíbrio. A equipe da Deepwater Horizon estava ciente de que o poço estava atrasado em 43 dias. Eu chamo de maçarico no incentivo. Você sente a pressão e quer seguir rápido. O orçamento inicial foi de $96 milhões. E custou aproximadamente $150 milhões. Isso é muito dinheiro. A Transocean diz que a culpa do desastre é da BP. A Halliburton diz que a BP não forneceu dados essenciais relacionados ao poço. A BP reconhece algumas falhas, mas diz que a Transocean e a Halliburton têm parte da culpa. Eu não quero dizer que pode acontecer de novo, mas é claro que pode, porque o risco não acaba. Não existe risco zero. Ele está sempre presente.
Mas a indústria precisa fazer o possível para garantir que não aconteça novamente. Versão Marshmallow São Paulo.